Graça e paz a todos os irmãos do Estudo Bíblico Pérolas. Bem, irmãos, hoje nós queremos ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E hoje nós queremos falar de algo muito interessante que é sobre o tempo. Diz a palavra que só há tempo abaixo dos céus. E aí nós perguntamos, então como funciona as coisas que estão acima dos céus, uma vez que não há o ontem, não há o amanhã? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele diz: há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e o tempo de dançar. Então nós perguntamos, então não existe propósito acima dos céus, uma vez que o propósito está ligado ao tempo? Porque olha só o que diz: tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Acima dos céus, qualquer coisa que Deus vai fazer, na verdade, no momento que ele começa, ele tem que terminar, porque não há o amanhã. Veja bem o que diz Isaías 46, versículo 10. Que anuncio desde o princípio, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que anuncio o fim desde o princípio. Quando Deus vai começar, ele já anuncia o fim, porque ele já terminou aquilo que ele haveria de começar. Então, qualquer coisa no reino espiritual, ele é feito antes de se fazer algo no mundo material. Veja o que diz Apocalipse 13:8. E adoraram-na a besta. Aqui está dizendo, adoraram-na a besta. Todos os que habitam na terra. Aí diz assim: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, quando? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Veja que Jesus morreu antes de morrer. Diz 1 Pedro, olha só o que diz 1 Pedro. Mas foste comprado com, olha só, com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado, o qual, na verdade, em outro tempo, olha só, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias. Veja que foi em outro tempo. O sangue de Jesus foi reconhecido, mas com o precioso sangue de Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então Jesus, antes de derramar o seu sangue no mundo material, ele já havia derramado o seu sangue no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não existe o amanhã. Tudo que Deus faz, ele termina ao mesmo tempo. O tempo só existe abaixo dos céus. Agora, onde há o tempo, diz a palavra que há mudança, há propósito. Como Deus sabia que Adão iria pecar, que Adão iria desobedecê-lo, então Deus cria o tempo. Não somente o tempo, mas o Senhor também cria a própria morte. Muitas pessoas pensam que a morte foi o diabo que criou, não, foi Deus. Com o propósito de matar o próprio pecado. Ele sabia que o pecado iria passar para a terra. Porque Satanás, ele já havia
caído dos céus. E aí se pergunta, então por que Deus lançou ele fora dos céus? Porque se Deus deixa ele no céu, como não há tempo, não tinha como Deus criar um propósito para destruir Satanás. Porque o propósito é criado dentro do tempo. Então Deus lança Satanás fora da terra, fora dos céus, para que ele venha para a terra, para que ele venha para dentro de um propósito que o próprio Deus criou. E o propósito de Deus foi simples. Eu irei criar o lago de fogo. E eu irei criar a própria morte. E a morte, ela destruirá o próprio pecado e o próprio diabo. Então, como Deus sabia que Adão iria desobedecê-lo, Deus criou a própria morte. Por quê? Porque ele sabia que o pecado iria passar para a carne do homem. E uma vez que passasse para a carne do homem e não existisse a morte, não haveria possibilidade de Deus destruir o pecado. Então Deus cria a morte para destruir o pecado que está na carne do homem. Por que Deus criou a morte? Por que eu tenho que morrer? É muito simples. Para que nós venhamos passar para o mundo espiritual, é necessário que nós percamos o corpo natural. Então, Deus cria um propósito dentro do tempo, porque ele sabia que Adão iria desobedecê-lo. Então, ele cria o propósito de Jesus vir. Jesus prender na sua carne o pecado, e ele iria levar para a cruz. E ali ele iria destruir o próprio pecado na sua carne. E pela morte, ele iria matar o próprio pecado que estava dentro do homem. Entretanto, nós sabemos que o corpo nosso ainda não foi glorificado, ainda não foi redimido no terreno, no mundo material. Mas ele será quando nós morrermos. Então, para aqueles que creram em Jesus Cristo, a morte já não é algo terrível, mas sim algo bom. Porque é por meio da morte que nós passamos para o mundo espiritual, diz a palavra. Se uma semente não nascer, Paulo explicando sobre a ressurreição, se ela não morrer, aliás, ela não pode nascer. Se nós não morrermos, nós não podemos entrar no mundo espiritual. E o propósito de Deus é que nós venhamos entrar para o mundo espiritual, onde não há tempo. E esta foi a razão porque tudo que Deus fez, ele criou fora do tempo. Diz a palavra em Efésios 1. Olha só o que diz a palavra em Efésios 1. Está aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Por que nos lugares celestiais? Porque no lugar celestial não há tempo. E por não haver tempo, não há mudança. Então tudo que está no tempo, há mudança. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, entram em desespero porque não está preparada para o tempo de chorar. Outras não estão preparadas para o tempo de sorrir, de se alegrar. Olha só o que diz a Bíblia. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Muitas vezes as pessoas se preparam para o tempo de nascer, mas não se preparam para o tempo de morrer. E elas se alegram o tempo todo e não se prepara para o tempo de morrer. E quando morre um familiar, quando acontece alguma coisa com aquele familiar, ele se desespera porque ele não se preparou. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe um momento para você plantar uma semente. Se você não plantar a semente no tempo em que se deve plantar, porque a chuva virá, então essa semente, ela não brotará, ela não frutificará, porque ela não foi plantada no tempo certo. E você não vai poder colher.
E se você também plantou no tempo certo, você semeou no tempo certo, mas no tempo da colheita você não colheu o fruto, ele vai apodrecer. O que eu quero dizer com isso? Que a mudança, ela está ligada ao tempo. O jovem hoje não é o mesmo daqui a 20 anos. O seu casamento muitas vezes é uma coisa hoje, amanhã pode ser outra, totalmente diferente. E se você não estiver preparado para a mudança no tempo, você pode entrar em desespero. Então nós temos que nos preparar para cada mudança das coisas. Entretanto, a nossa fé não deve estar na mudança das coisas. Tem pessoas que, se ela mudar do tempo de pobreza para o tempo da riqueza, ela larga Deus, ela deixa de servir a Deus. A mesma coisa, tem pessoas que são ricas, mas se Deus tirar tudo dela e ela passar para outro tempo, o tempo da pobreza, ela também pode se decepcionar com a vida e ela não seguir mais o Senhor como deveria seguir. Então, onde deve estar a nossa fé? A nossa fé não deve estar no tempo. Não deve estar na mudança das coisas. Porque uma hora nós podemos estar sorrindo, outra hora você pode estar chorando. Uma hora você pode estar plantando e não vendo a colheita, e outra hora você pode estar colhendo. Então, onde deve estar a sua fé? Não nessas coisas. Como diz Paulo, eu aprendi a servir a Deus em todas as coisas, tanto na pobreza como na riqueza. Então, tanto fazia as coisas mudar, o tempo mudar, e as coisas mudarem juntamente com o tempo. Paulo disse que para ele permaneceria o mesmo, ele era o mesmo. E aí ele fala: em tudo dai graça.